Muito bom dia, meus amigos. Que a paz de Deus esteja no seu coração, esteja na sua vida neste dia, em nome de Jesus. Que a luz de Deus ela venha brilhar cada dia mais na sua vida, que o seu coração, que os olhos do seu entendimento sejam iluminados pela palavra de Deus. O salmista ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém, irmãos? Aqueles que buscam andar na luz da palavra de Deus não tropeça em pedra alguma. Amém? Então que Deus abençoe grandemente o seu dia. Você que está indo para o trabalho, às vezes você está ouvindo essa mensagem pela manhã, que Deus dê um dia abençoado no seu trabalho. Se você está ouvindo essa mensagem à noite, que Deus dê uma noite abençoada de descanso para você. E assim crer, irmãos, que Deus em cada momento da nossa vida Ele está nos guardando, Ele está nos guiando, nos abençoando e nos orientando em nome de Jesus. Amém? Irmãos, daqui a pouquinho eu tenho uma mensagem para nós compartilharmos aqui com vocês. E eu creio que Deus vai nos trazer um entendimento aqui e assim nós vamos crescendo na presença de Deus. Amém? Dê ouvidos à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos guia, nos orienta, nos exorta. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos, irmãos, para a nossa vida. Amém? Então daqui a pouquinho nós vamos meditar na palavra de Deus. Creia que Deus ele sempre tem uma porção nova para a nossa vida em cada dia. Amém? Eu queria pedir a você, ainda que não é inscrito no nosso canal, a sua inscrição, irmãos, ela é muito importante. Ajude no crescimento desse canal. Também eu peço a você que você deixe o seu like, que você curta e que também você compartilhe com o máximo de pessoas possível a mensagem de Deus. Seja um evangelista aí nas redes sociais. Amém? Use aí o seu celular como uma bênção de Deus, como um instrumento de Deus para você poder compartilhar a mensagem do Evangelho de Cristo. Amém? Irmãos, a nossa mensagem de hoje está aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8. Eu creio que é uma passagem conhecida até de muitos de nós, mas embora, irmãos, às vezes a gente leia a mesma passagem várias vezes, a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela se renova cada dia. Amém? Então, a palavra de Deus ela está sempre atualizada. Amém? A Bíblia ela nunca vai, jamais, irmãos, a Bíblia vai ficar desatualizada. Amém? É a palavra do nosso Deus, ela se renova cada dia. O nosso Deus, irmãos, ele é Deus de eternidade a eternidade. Então que Deus venha abençoar a nossa vida através dessa mensagem de hoje. 2 Reis, capítulo 4, no versículo 8, diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, lá se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita, e chamando ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha dito: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelho, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filhos, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu
lhe dissera. Amém, irmãos? Irmãos, então nessa passagem aqui, nós vemos a importância, irmãos, de nós darmos ouvidos à palavra de Deus. Amém? Eliseu, irmãos, ele era um profeta do Senhor, ele foi um homem muito usado por Deus. Eliseu, ele ia ali na região de Sunem, ele passava ali por determinado lugar e ali a Bíblia fala que uma mulher grave, ou seja, uma mulher rica, uma mulher que ela tinha uma condição financeira muito boa para aquela época, ela reteve Eliseu ali na casa dela para comer pão. E isto, irmão, já é um bom sinal na nossa vida. Se nós queremos mudança, irmãos, nós temos que reter a palavra de Deus na nossa vida. Amém? Nós temos que buscar ali a presença de Deus para a nossa... Declara, irmãos, que aquela mulher, quando ela reteve ali Eliseu para poder comer pão na casa dela, ela não estava interessada em nada de Eliseu. Ela apenas queria fazer uma gentileza, fazer algo de bom para aquele homem que era um profeta de Deus. E assim tem que ser na nossa vida, irmãos. Nós temos que tratar bem as autoridades espirituais que Deus ele coloca sobre a nossa vida. Se você faz parte do ministério, respeite o seu pastor. Amém? Respeite ele como autoridade espiritual sobre a sua vida. Respeite os irmãos em Cristo. Amém? Que assim Deus ele vai estar abençoando a sua vida. Amém? Então aquela mulher, irmão, sem interesse nenhum, ela reteve ali o homem de Deus, o profeta de Deus naquela época, que era Eliseu, para que ele pudesse ali comer pão. E não ainda, querendo ainda abençoar mais a vida daquele profeta, ela conversou com o marido dela, porque ela observava como Eliseu era no dia a dia. E ela fala ali com o marido dela no versículo 9. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Irmãos, quando a Bíblia fala santo homem de Deus, quer dizer que Eliseu, irmãos, era alguém separado para fazer a obra de Deus, fazer aquilo que Deus havia colocado sobre a vida dele. Eliseu, ele havia sido substituto de Elias. Amém? Então Eliseu, irmãos, ele tinha ali um compromisso com a palavra de Deus, um comprometimento com aquele propósito que Deus havia colocado no coração dele. Então Eliseu era alguém separado do mundo. Amém? Eu até tenho falado isso, a importância, irmão, de nós não nos misturarmos com os costumes do mundo. Amém? Para que a gente não venha aí se contaminar com aquilo que o mundo tem oferecido. Amém? Na época de Eliseu também, irmãos, as coisas eram difíceis. Amém? Mas ele era um homem, ele era um profeta totalmente comprometido com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E assim, irmãos, quando nós temos esse comprometimento com a palavra de Deus, as coisas começam a mover situações, mover a vida de pessoas para abençoar a nossa vida. Amém? Eliseu ali tinha um local para ele poder tomar um café, comer um pão, e também aquela sunamita ali, juntamente com o marido dela, ela planejava ali construir um cômodo, um quarto, para que o profeta ficasse ali bem acomodado. Ou seja, irmãos, aquela mulher, irmãos, ela entendeu ali que ali tinha um homem de Deus. E é assim que nós temos que ser no dia a dia, irmãos, da nossa vida. Nós temos que dar o bom testemunho onde nós passamos. Amém? Eu falo, irmãos, ser santo, ser separado de Deus, não é ser santinho, com duas asinhas de anjo, uma auréola na cabeça. Não é isso, é ser alguém que busca ali, a cada dia, fazer os propósitos de Deus na sua vida. Amém? Então, que esse bom exemplo que Eliseu deu ali na casa daquela sunamita, que nós também venhamos dar no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Amém, irmãos? Porque as pessoas, irmãos, observam a nossa vida. Amém? A partir do momento que você aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, que você confessa Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você pode ter certeza que as pessoas que estão do teu lado estão observando as suas atitudes,
a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar, amém? Como você trata as pessoas e por aí afora vai. Então nós temos, irmãos, que sempre levar a luz de Deus para a vida das pessoas. E assim aconteceu, irmãos. Aquela mulher, ela reteve Eliseu para comer pão, depois ela fez um cômodo ali para que Eliseu pudesse retirar ali para poder descansar. E assim, Deus, ele foi abençoando a vida daquela mulher. Por isso que é importante, irmãos, nós trazermos a presença de Deus para a nossa vida. Lembra da passagem quando Obed-edom, a Arca da Aliança, ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Tudo na vida de Obed-edom foi transformado, foi mudado, ele prosperou muito. Por quê, irmãos? Porque a presença de Deus, irmãos, ela tira toda a esterilidade, a presença de Deus, ela traz cura, ela traz libertação na nossa vida. Aquela mulher, irmãos, a sunamita, embora ela fosse uma mulher rica, ela tivesse uma condição financeira boa, mas ela não tinha um filho. E naquela época, irmãos, uma mulher não ter um filho era um sinal de vergonha. É claro, irmãos, que no fundo do coração dela, ela desejava isso. Só que aquela sunamita, ela estava olhando para o lado natural. O marido dela era velho, avançado em idade. Amém? Mas para isso, irmãos, Deus, irmãos, a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Amém? A partir do momento que aquela mulher trouxe a presença de Deus para a vida dela, irmãos, as coisas começaram a mudar. Como eu falei, a presença de Deus, irmãos, ela tira toda a esterilidade da nossa vida. Ela abençoa, ela cura, ela transforma. Amém? E foi assim que aconteceu na vida daquela mulher. O profeta falou para ela: olha, eu vejo que você tem nos tratado com todo desvelo, com todo cuidado, com todo carinho, né? Há alguma coisa que eu possa fazer por ti? Ela falou: não, eu habito no meio do meu povo. Ou seja, ela estava satisfeita, irmãos. Amém? Mas Deus tinha algo mais para a vida daquela mulher. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Amém? Então, aquilo que o olho não viu e aquilo que não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então aquela mulher, irmãos, ela trouxe ali a presença de Deus para a vida dela. E o profeta deu uma palavra, liberou uma palavra profética sobre a vida dela, que ela ia abraçar um filho. Ela ainda, irmãos, duvidou. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Amém? Porque ela entendia, irmãos, que o marido dela, sendo velho, já avançado de idade, eles não poderiam gerar filhos. Mas para Deus, irmãos, não tem nada impossível. Amém? Às vezes você tem sonhado com algo há muito tempo dentro do seu coração. Amém? Às vezes você tem um sonho, algo, né, que você tem buscado, tem clamado. Às vezes você até parou de buscar por este algo. Amém? Mas a partir do momento, irmãos, que você traz a presença de Deus para a sua vida, Deus, ele olha, ele esquadrinha o mais íntimo do nosso coração. E assim aconteceu na vida daquela sunamita. Mesmo ela duvidando, mesmo ela ali falando para o profeta de Deus: não mintas a tua serva, Deus abençoou a vida daquela sunamita, porque ele é Deus, irmãos. Nada é impossível para o nosso Deus. Amém? Qual que é o sonho que você tem dentro do seu coração? O que você tem almejado? O que você tem buscado diante de Deus? Traga a presença de Deus para a sua vida. Amém? Ela se aproximou daquele profeta, irmão, sem interesse algum nele. Aquela sunamita não queria nada daquele profeta de Eliseu. Ela queria apenas fazer o bem. Amém? Ela queria apenas tratar aquele profeta na qualidade de profeta. Amém? Jesus Cristo, ele falou que aquele que desse um copo d'água que seja para um dos seus discípulos teria um galardão nos céus. Amém? Então a sunamita, irmãos, ela entendeu o que é tratar bem. Amém? Uma pessoa, né? Ainda mais um homem de Deus como era Eliseu. Assim tem que ser na nossa vida. Amém? É claro, irmãos, que nós humanos, as pessoas estão sujeitas a errar.
Mas quando alguém errar, não saia por aí criticando A, B ou C. Dobre seus joelhos e ore pela vida da pessoa. Amém? E assim aconteceu na vida daquela sunamita. Ela concebeu um filho, depois aquela criança veio a falecer. Ela foi novamente até o profeta, ele veio até a casa dela e ressuscitou aquela criança e devolveu aquela criança para ela. Porque os sonhos de Deus, irmãos, eles não morrem. Amém? Continue firme na presença de Deus. Continue adorando a Deus. Seja um adorador de Deus. Adore a Deus de todo o seu coração. Adore a Deus espontaneamente. Amém? Aproxime-se de Deus de todo o seu coração e creia que Deus vai abençoar a sua vida. Deus é o seu Criador, é o nosso Criador. Ele é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Ele deu a vida por nós, a vida dele por nós. Ele nos amou primeiro. Amém? Então nós temos que adorar Ele de todo o nosso coração. Mas isso, irmãos, tem que ser algo espontâneo. Amém? O que nós vemos hoje é pessoas querendo barganhar bênçãos com Deus. E Deus, irmãos, não trabalha dessa maneira. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Amém? Então Deus abençoou a vida daquela sunamita. Deus também mudou a sorte de Obed-edom e de tantas outras pessoas que trouxeram a presença de Deus, a palavra de Deus para as suas vidas. Amém? Então receba essa palavra no seu coração e eu convido você a fazer uma oração agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, sobre esta palavra, eu oro com cada vida agora, meu Pai, e eu peço, meu Deus, a Tua bênção sobre cada vida. Assim, meu Deus, como o Senhor abençoou a vida daquela sunamita, abençoa, meu Pai, a vida dessa pessoa que tem buscado, que tem clamado diante do Senhor, que tem buscado ao Senhor, meu Deus, com um coração sincero, com um coração quebrantado, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Pai, derrama a Tua unção sobre cada vida, traga cura, traga libertação, traga salvação, tira, meu Pai, toda a esterilidade da vida do Teu povo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Meu Deus, eu profetizo, meu Pai, a Tua bênção sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.